Então, gente, boa noite a todas e todos. Queria agradecer a todo mundo que veio nesse primeiro lançamento. Como a Fernanda colocou, a ideia é a gente abrir uma jornada de lançamentos em vários estados aqui no país. Essa é a segunda edição do Lutadoras. E, para começar, eu queria fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, a Flávia Toledo e a Natália Alfonso. A Flávia está doente, é uma das coordenadoras do livro também. A Natália também vai chegar um pouquinho mais tarde, está no trabalho. Agradecer as tradutoras do livro, a Lara e a Mariana, que estão aqui presentes. Os diagramadores, Thaís, Vivi, Flávio. A Fernanda Pelucci, que é a coordenadora aqui da Casa Marx. As companheiras que contribuíram com os artigos dos anexos. Odete, Jennifer, Flávia e Maíra. Também o Daniel Alfonso, que contribuiu bastante com a elaboração de alguns artigos. E a Andrea Datri, que também é organizadora do livro, junto comigo, da edição em espanhol. E a Celeste Murilo, que uma companheira nossa do PTS, que contribuiu muitíssimo para essa publicação. E eu agradeço a essas companheiras e companheiros, porque o livro Lutadoras, ele é, em primeiro lugar, um livro de elaboração coletiva entre militantes revolucionárias, do Grupo de Mulheres Põe Rosas, do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, do qual faço parte, aqui no Brasil, assim como também do PTS, na Argentina, e sem essas companheiras e esses companheiros, esse livro não teria sido possível, Bom, a gente está lançando esse livro em meio a uma enorme luta das mulheres no nosso país vizinho, na Argentina, pelo direito ao aborto legal. Acho que todo mundo acompanhou aí a aprovação na Câmara, dos Deputados, uma primeira aprovação que depois vai para o Senado. Foi uma grande conquista da luta das mulheres, uma luta para que nenhuma mulher mais morra por aborto clandestino, e para escancarar a hipocrisia da Igreja e sua relação com o Estado. E essa luta das mulheres argentinas, ela se aliou no dia... Nossa, deu um... Desculpa. Se aliou no dia... Acho que tem que... Passa alguma coisa. Som, teste. Tá bom, gente. Bom, essa luta das mulheres na Argentina, ela ontem se aliou à luta contra o plano de ajustes, de ataques do governo Macri e do FMI, e também para deslegitimar a dívida pública na Argentina, uma dívida fraudulenta, numa enorme paralisação nacional que unificou a luta das mulheres com a luta contra esses ataques dos governos, E essa batalha é parte de um forte fenômeno internacional das mulheres que nos últimos anos a gente veio acompanhando e surgiu como uma avalanche, para enfrentar todos os valores machistas que ainda existem na sociedade, apesar de ainda que a gente tenha conquistado muitos direitos, valores que a gente pode sentir todos os dias, as mulheres sentem todos os dias nas formas mais invisíveis possíveis, como o machismo se expressa em coisas um pouco mais evidentes que vão aparecendo na mídia, como, por exemplo, o fato da Marta ter feito muito mais gols do que qualquer jogador homem e não ter para nada o mesmo reconhecimento que os homens no futebol, em meio à Copa do Mundo, e até os mais profundos e grotescos contornos da opressão de gênero e também de raça numa sociedade capitalista, o que as mulheres terminam pagando com a própria vida, e o que impõe também que num país como o Brasil, as mulheres negras recebam 60% a menos do que os homens brancos, do que o salário dos homens brancos. Então, eu acho que, para abordar esse tema, acho que a questão é que mesmo esse novo fenômeno internacional de luta das mulheres, que inclusive transformou o 8 de março num renovado dia de luta, com as mulheres trabalhadoras à frente, com a paralisação internacional de mulheres, esse fenômeno ele não começa do zero. Tem muita história por trás dessa luta. E no prólogo do livro, o prólogo que eu escrevi, do livro Lutadoras, a primeira pergunta que eu faço para começar essa reflexão foi a seguinte: quantas páginas de livros nas bibliotecas do mundo inteiro apagaram e silenciaram o papel das mulheres na história? E a resposta para essa pergunta é um número que é imensurável, a quantidade de mulheres que foram apagadas na história. E existe, na maioria das vezes a gente consegue encontrar biografias de grandes personalidades femininas, onde o destaque principal é a sua vida amorosa,
ou então onde as mulheres ocupam um espaço de companheiras de luta e não de sujeito revolucionário da sua própria luta, não de protagonistas. Né? E, no fundo, as grandes lutas e as grandes protagonistas mulheres são apagadas e escondidas, porque querem também que a gente comece do zero, né? Querem desconectar, inclusive, esse novo fenômeno internacional de luta das mulheres da nossa própria história, para, inclusive, dividir a gente. Né? Ou seja, a classe dominante sabe o poder de transformação que pode ter a inspiração nas histórias subversivas da força das mulheres. Né? Por isso que, no prólogo também eu coloco que a segunda edição brasileira do livro Lutadoras, História de Mulheres que Fizeram História, é um grito feminino direto do motor da história, que é a luta de classe. Então, eu queria também... Tá dando para ouvir? Agora... Oi. E eu também queria ressaltar que essa nova publicação é uma publicação da coleção Mulher, das edições Iskra, né, que é a nossa editora, que foi antecedida nos últimos anos por algumas publicações também bastante relevantes sobre a luta das mulheres. O livro Pão e Rosas, Identidade de Gênero e Antagonismo de Classe no Capitalismo, que é da Andrea D'Atri também, que é fundadora do Pão e Rosas na Argentina, um grupo internacional, nosso grupo de mulheres. O livro Mulher, Estado e Revolução, da historiadora norte-americana Wendy Goldman, que conta a história das mulheres na Revolução Russa. O livro A Precarização Tem Rosto de Mulher, onde a gente conta a luta das trabalhadoras terceirizadas da limpeza na Universidade de São Paulo contra o trabalho precário e contra toda a opressão que sofre. Então, são algumas publicações que a gente veio lançando no último período para contribuir, né, na elaboração teórica e na reflexão sobre a luta das mulheres. Né? Mas, enfim, quem são, afinal, essas mulheres que foram apagadas, né, pela história? Queria contar um pouco das mulheres que a gente dedicou nesse livro. Né? A gente começa o livro contando a história daquelas mulheres pioneiras que abriram espaço a novas gerações de mulheres que puderam se inspirar nas suas histórias. Né? Em primeiro lugar, esse primeiro capítulo, né, o Pioneiras, a gente fala da Flora Tristã, que foi uma das mulheres mais importantes da história do socialismo e do feminismo. Ela antecipou, em 6 anos antes, uma potente ideia que estava no manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, né, quando ela escreveu na sua obra chamada União Operária, sobre a necessidade da classe trabalhadora se unificar, superando as fragmentações nacionais e lutando para construir uma organização única no mundo inteiro. Né, que é essa ideia mais profunda que também está colocada no manifesto do Partido Comunista. Nesse capítulo, a gente também fala sobre a Louise Michel, que ela foi uma combatente da Comuna de Paris. Ela, na sua cerimônia de graduação como professora, ela se negou a jurar lealdade ao Império Napoleônico, terminou fundando uma escola livre para poder exercer a sua profissão. O Jornal Oficial da Comuna de Paris, inclusive, descrevia a ação da Louise Michel com a seguinte frase: nas fileiras do Batalhão 61, combatia uma mulher enérgica, matou vários militares e guardiões da ordem. E era a Louise Michel. Ela, além de combater nessas trincheiras da comuna, ela também fazia várias poesias. Tem uma particularmente que eu acho bastante forte, que fala o seguinte: quando a multidão hoje muda, ruja como o oceano, disposta a morrer, a comuna surgirá. Então, esse primeiro capítulo a gente conta a história dessas mulheres. Para seguir, né, alguns dias antes, inclusive, dos operários franceses, dos operários e das operárias, proclamarem a Comuna de Paris, vai nascer na Polônia Rosa Luxemburgo, uma mulher que vem a ser a maior de todas as dirigentes revolucionárias da história. Né, a Rosa, ela sem dúvida condensou a força das mulheres em lutas políticas de vida ou morte na social-democracia alemã, contra, inclusive, a burocratização do próprio partido. Nesse segundo capítulo, chamado Internacionalistas, a gente vai resgatar a sua história, que também foi peça fundamental no desenvolvimento da Clara Zetkin, que também compõe esse capítulo e é uma das mais emblemáticas figuras na organização das mulheres trabalhadoras
da Terceira Internacional. Ela foi quem propôs a criação do 8 de março, inclusive. A amizade entre elas, inclusive, era uma coisa muito profunda, porque era uma amizade que transcendia a vida pessoal de cada uma e era fundamentada através de muitas críticas muito duras que serviam como um fermento para cada uma avançar enquanto militante, enquanto revolucionária. E nessa segunda edição a gente inclui um novo artigo que é sobre a Sylvia Pankhurst, que inclusive quando ela era bem pequena ela teve o privilégio de frequentar a casa da Louise Michel, e ela foi uma sufragista, né, lutando pelo voto feminino, que enfrentou a própria mãe, que também era sufragista, que tinha uma linha bastante conciliadora no movimento feminista, terminando defendendo as próprias burguesias nacionais e dividindo o movimento de mulheres, né? E a Sylvia enfrentou essa linha defendendo uma perspectiva de classe para a luta das mulheres, mesmo da batalha em defesa dos direitos mais elementares, como era o direito ao voto. Depois a gente vai mergulhar no terceiro capítulo, na história da América Latina profunda, onde a gente vai conhecer a história de algumas rebeldes, que é o nome do terceiro capítulo, inclusive, né? No começo ali da organização da classe operária chilena, no século passado, teve uma operária tipógrafa de Valparaíso, que ela foi expulsa pelo crime de falar num ato do 1º de maio, né, no Dia dos Trabalhadores, onde ela fez um discurso muito forte, recordando a luta dos operários de Chicago, que lutaram e foram assassinados na luta pela redução da jornada de trabalho, né? Ela chamava Carmela Géria, ela fundou o primeiro jornal operário feminista no Chile, onde dizia: deve, pois, a mulher formar parte na violenta luta entre capital e trabalho. Depois a gente segue nas mulheres, nas lutadoras, para contar a história de uma lutadora mexicana no México da Revolução de 1910, das grandes greves de Rio Blanco e Cananéia. Surge Lucrécia Toriz, operária têxtil, que encabeçou o combate à repressão patronal que resultou na morte de dezenas de operários. Né? Depois a gente segue no quarto capítulo, um pouco mais ao norte, a gente vai conhecer a história das combativas, quarto capítulo do nosso livro. Né? E a gente vai contar um pouco que nas lutas operárias nos Estados Unidos, no começo do século XX, brilharam algumas mulheres, como Margaret School, Clara Dune, Genora Johnson Dollinger, que foram mulheres que atuaram em algumas greves muito importantes. Né? Na greve dos caminhoneiros de Minneapolis, em 1934, Margaret e Clara encabeçaram os comitês de apoio à greve, enfrentando todo tipo de conservadorismo. A Genora, ela foi parte da ala esquerda do Partido Socialista Americano, protagonista na grande greve da General Motors, inclusive, onde uma das cláusulas apresentadas pelos trotskistas para participar do sindicato era ser respeitoso no trabalho e na ação em relação a qualquer mulher. Ela foi apelidada de Joana d'Arc da classe operária e rapidamente negou esse apelido e declarou: não sou uma heroína, sou militante revolucionária. E nesse capítulo, na segunda edição, a gente inclui mais duas lutadoras. Né? A gente conta a história da Lucy Parsons, que nasceu no Texas, mas de origem mexicana e africana, e atuou junto na causa dos operários de Chicago contra as enormes jornadas de trabalho e foi considerada pela polícia de Chicago como mais perigosa que 1000 manifestantes. A gente também vai contar a história da Rosa Parks, a mulher que não levantou do banco de ônibus para os brancos, né, um nome diretamente associado ao movimento pelos direitos civis após a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos e símbolo da luta negra em todo o mundo. No quinto capítulo, a gente vai conhecer um pouco mais a história das Vermelhas, né, o nome do capítulo, mulheres que aos 101 anos da Revolução Russa precisam ser conhecidas pelas novas gerações. A gente vai contar a história da Natália Sedova, bolchevique que ao lado de Leon Trotsky enfrentou toda a violência stalinista como parte da oposição de esquerda, a história da Alexandra Kollontai, uma das principais dirigentes do Partido Bolchevique, cujo papel na organização das mulheres trabalhadoras foi decisivo. E a gente também vai contar a história, esse é um novo capítulo incluído na segunda edição, da Larissa Reisner, que foi comissária do Exército Vermelho e, segundo Trotsky, se elevou como um meteoro incendiário sobre o Exército e a Revolução.
E ainda nesse capítulo a gente vai apresentar também a história da Chen Lilan, mostrando a grande personalidade que da insurreição operária de Xangai ao exílio na oposição de esquerda se mostrou como um dos melhores tipos de bolcheviques. Depois a gente retrata a história da Mica Echeverri, que ela nasceu na Argentina, combateu na Revolução Espanhola, comandando milícias do Partido Operário de Unificação Marxista, o POUM, contra a ditadura do Franco. E no último capítulo do livro, a gente vai conhecer a história das mulheres indomáveis. A gente conta a história da Nadezhda Yov, que sobreviveu a 30 anos de prisão pela sua atividade revolucionária. Da Hungria, a gente resgata a história da Edith Boni, que durante a Revolução Russa tinha só 11 anos, e nos anos 50 vai sofrer a perseguição stalinista em dezenas de prisões. E por fim, a gente conta a história da Patrícia Galvão, conhecida como Pagu, né, que despertou para a política junto ao PCB e terminou sendo expulsa, acusada de trotskismo. Enfim, são muitas lutadoras, essas são apenas algumas inseridas na história da luta de classes, né, cujo fermento feminino sempre foi e será decisivo, cada vez mais, né, e essa ideia de que os que mais sofrem como velhos são os que mais lutam pelo novo, também passa de forma muito decidida pela situação das mulheres negras num país como o Brasil, onde o racismo é estrutural. Né? Por isso que nessa edição, na parte dos anexos, a gente incluiu alguns estudos e reflexões para tentar dar conta desse tema também. A gente apresenta um resgate de duas importantes rebeliões de escravos no Brasil, que é a Revolta dos Malês e o Quilombo dos Palmares, onde a gente destaca a história de mulheres quilombolas como a Dandara, Luísa Marim e a Aqualtune, que inspiram até hoje a história de luta do povo negro. E também, para fazer jus a uma edição brasileira desse livro, a gente também apresenta um recorte da organização feminina da classe operária no ascenso operário das décadas de 70 e 80 no Brasil, quando o gigante se levantou, o gigante da classe operária brasileira se levantou contra a ditadura, né, apesar das suas direções, e mostraram a força da nossa classe. Né? Nesse processo foram muitas mulheres, de Contagem a Osasco, de todo o ABC paulista, que nas comissões de fábrica, nos piquetes, nos enfrentamentos com a polícia, mostraram a sua força. Né? Essa reflexão, para nós, hoje é mais fundamental do que nunca, para a gente poder tirar lições desse processo e reordenar, inclusive, os nossos combates contra o golpismo, né, o que a gente vive hoje, e os capitalistas, né, numa perspectiva que não seja de conciliação de classes, como foi naquele momento com o PT e como segue sendo. E... só um minutinho. E para continuar falando, né, de mulheres lutadoras, né, é preciso a gente dizer também que as autoras desse livro, né, de cada história, de cada capítulo, de cada anexo, como eu coloquei no começo, são militantes, né, somos militantes marxistas revolucionárias. Né? A gente dedica a nossa vida a diminuir a distância entre as experiências do passado e a nossa luta cotidiana, condensando isso tudo em lições da história, né, na construção, inclusive, de um partido revolucionário, porque a gente enxerga que a luta das mulheres ela é inseparável da luta de classes. Né? A luta contra a opressão é inseparável da luta contra a exploração capitalista. Né? E eu acho que é por isso que resgatar o papel revolucionário das mulheres na história também nos abre uma grande reflexão sobre a luta das mulheres hoje e esse fenômeno internacional que a gente está vendo nos últimos anos, né? Com o 8 de março, fazendo a terra tremer em todo o mundo através de marchas massivas, greves nos locais de trabalho, com as mulheres trabalhadoras à frente. Né? O peso do patriarcado e a capacidade do capitalismo de se utilizar do machismo para melhorar os seus mecanismos de dominação sempre vai colocar a luta das mulheres numa verdadeira encruzilhada. Né? Ou seja, da necessária constatação de que é fundamental lutar contra a opressão das mulheres, até a conclusão de que essa luta só vai ser efetiva se for contra o Estado capitalista,
tem décadas de controvérsias e debates dentro do próprio movimento feminista, que é muito importante a gente abordar. Né? O fato é que o capitalismo, que vive as suas próprias crises, como a que a gente vem acompanhando já há vários anos, também busca formas de se apropriar e retirar o conteúdo subversivo e radical da nossa luta, da nossa resistência ao longo da história, para anular a nossa batalha. Né? É o que a gente viu com parte do movimento feminista, da conhecida segunda onda do movimento feminista, a partir da década de 60 e 70, né? Que muitas vezes passaram da insubordinação à institucionalização, ou seja, de ter uma luta radical contra o Estado a passar a integrar a agenda do Estado. Né? E isso era uma forma de acompanhar o processo neoliberal e sua agenda, que exaltava os novos sujeitos sociais como movimentos soltos e fluidos, e não a classe operária, né? Reconhecendo na classe operária como aquela que tudo produz e que, portanto, pode subverter a ordem de conjunto. Né? Como eu tinha colocado anteriormente, a eles, aos poderosos, aos ricos, aos capitalistas, interessa nos dividir em sujeitos separados por gênero, por raça, por sexualidade ou em vários tipos de movimento, aos quais inclusive podem conceder uma ou outra conquista, né, fruto da nossa própria luta, para em seguida retirá-las quando as condições lhes favorecerem. Né? Algumas ideologias e correntes feministas, inclusive, terminam fazendo coro com essa estratégia. Né? Por exemplo, tem muitas correntes feministas que falam de sororidade, né? Que seria a solidariedade entre as mulheres, independente de qualquer coisa. Né? Mas é possível ter sororidade, por exemplo, com a Melanie Trump, que faz parte de um governo que enjaula crianças imigrantes nos Estados Unidos e que faz questão, inclusive, de usar um casaco dizendo que não se importa com nada disso? Não é possível. Tem uma divisão aí, tem uma diferença. Né? Quando algumas correntes do feminismo falam que os homens trabalhadores, inclusive, são nossos inimigos, será que não param para pensar que isso exime justamente o Estado capitalista da sua responsabilidade de colocar os setores oprimidos nessa subordinação que a gente vive? Quando consideram, por exemplo, que não é a classe trabalhadora o sujeito da revolução, é possível transformar a sociedade que a gente vive hoje sem arrebentar com o capitalismo através da única classe capaz de parar a produção, como a gente inclusive viu em momentos anteriores, como a greve geral de 28 de abril do ano passado? Então essas são algumas interrogantes, alguns debates que ficam para a gente fazer com correntes teóricas e políticas do movimento feminista, que a gente acha que é importante levar adiante no movimento feminista. Né? Ou seja, para nós não é possível que um sistema que é baseado na exploração de uma pequena classe de parasitas sobre a grande massa de trabalhadores assalariados do mundo inteiro possa atender à demanda dos setores oprimidos. Né? A nossa defesa da centralidade da classe trabalhadora, inclusive, e a importância das mulheres se aliarem à classe trabalhadora, inclusive entendendo as mulheres como parte fundamental da classe trabalhadora, não é porque a gente acha que a classe trabalhadora seja isenta desses mesmos preconceitos que a gente está querendo combater. Ou seja, esse mesmo combate ao machismo, ao racismo, à xenofobia e a todo tipo de preconceito, é um combate que tem que ser dado no seio da classe trabalhadora, no seio dos movimentos, mas identificando quem são os nossos inimigos, que não são os companheiros de luta que podem expressar, inclusive, esses preconceitos e essas pressões da sociedade burguesa que a gente vive. Mas os nossos inimigos são os capitalistas, né, e os governos que nos oprimem e querem manter essa exploração. Nesse sentido, do ponto de vista ideológico, essa ofensiva neoliberal, a partir principalmente da década de 70, que significou uma derrota moral da classe trabalhadora, cada vez mais fragmentada e com seus direitos atacados, e o que a gente chama de restauração burguesa, né, quando predominou uma visão stalinista de derrota da revolução a nível internacional, foram momentos que contribuíram muito para construir um espírito de época que exaltava muito o consumo e o individualismo, bem como uma espera passiva pela ampliação de direitos, né, retirando qualquer papel revolucionário ou de sujeito social dos setores oprimidos
e da própria classe trabalhadora. Em algum sentido, é como se a nossa condição de vítimas da sociedade capitalista, né, pela opressão de gênero ou de raça, né, que existe, tivesse que necessariamente nos colocar numa posição de impotência e resignação, onde a luta se converte em mera expectativa daquilo que o Estado capitalista poderia conceder para a gente, sempre esperando que façam algo por nós. Né? Ou seja, se deturpa a ideia verdadeira de que para as mulheres, né, quem dirá para as mulheres negras, tudo é duplamente mais difícil por conta da opressão, para impor uma condição de subordinação na própria luta, o que vai beneficiar somente os capitalistas, que não querem que a gente seja sujeito da história. Mas o fato é que talvez toda essa empreitada do neoliberalismo não dê, o desfecho não seja exatamente o que eles queriam. Né? Talvez o feitiço possa ter se voltado contra o feiticeiro, ou o tiro pode ter saído pela culatra. Né? Esse impulso do neoliberalismo em cooptar os movimentos sociais, em especial o movimento de gênero, né, alentando inclusive o empoderamento feminino como uma forma de extensão do Estado capitalista para melhor dominar, pode estar saindo do controle, seja do script dessa agenda neoliberal, ou seja do controle das burocracias também. Né? Ou seja, o que eles querem dividir em lutas separadas pode vir a se unir através da luta de classes. Né? Esse é um fenômeno eletrizante que coloca com tanta ênfase um sentimento de poder para metade da população de todo mundo, que durante séculos é tratada como sujeito subordinado na sociedade, pode ter consequências explosivas. Esse sentimento de empoderamento, se for tomado pelas amplas camadas femininas da classe trabalhadora, uma classe cada vez mais feminina e negra no nosso país, com uma estratégia que conduza cada uma dessas lutas parciais a uma luta contra o Estado capitalista, pode fazer com que o plano neoliberal de neutralizar a luta das mulheres a faça explodir justamente desde o seu extrato mais oprimido e explorado, que é o batalhão de mulheres trabalhadoras em todo o mundo. São imigrantes, mulheres negras, indígenas, operárias, nos hospitais, professoras, né, e que batalhão de professoras a gente viu nos últimos meses, né, com tantas greves, Brasil afora, empregadas domésticas. Né, a classe trabalhadora no Brasil e no mundo cada vez mais tem rosto de mulher, muito diferente, inclusive, da situação da classe operária, por exemplo, no início do século XX, frente às revoluções, incluindo a Revolução Russa, onde a classe trabalhadora era majoritariamente masculina. Né? Isso pode nos fazer levantar a hipótese de que, frente a esse impulso do movimento de mulheres internacional, no qual se disputam distintas estratégias, o impacto que tenha na classe operária seja de uma luta cada vez mais subversiva contra o Estado capitalista, que não se permite cair no conto de fadas da luta para quebrar o teto de cristal, por exemplo, que é para ir as chefes e gerentes irem crescendo nas empresas, ou acreditar que a mera ampliação de direitos pode garantir para a gente a nossa emancipação, ou que a gente possa ser nenhuma menos num estreito horizonte dessa sociedade capitalista que todos os dias nos arranca tantas mulheres como arrancou da gente também a Marielle. Por tudo isso que, ainda que nas últimas décadas a força do movimento feminista tenha arrancado muitos direitos fundamentais, que a gente comemorou cada um deles, inclusive como a gente está comemorando o direito ao aborto na Argentina, a gente não pode ignorar que isso ocorreu ao mesmo tempo que aumentou a precarização do trabalho, particularmente num país onde as mulheres negras, como eu já tinha colocado, continuam recebendo 60% a menos do que os homens brancos, onde a reforma trabalhista vai atacar de uma forma muito mais cruel as mulheres trabalhadoras, inclusive atacando o direito à maternidade, né? Ou seja, tudo isso tem que fazer a gente pensar que, para seguir o legado dessas lutadoras que a gente conta no livro, né, a gente quer um feminismo socialista de classe para ecoar a voz das milhões de mulheres e meninas que compõem ainda hoje, apesar de todos os direitos, 70% da população pobre de todo o mundo, e que são justamente as maiores vítimas da violência estatal. Né? E para enfrentar esse Estado tão poderoso, tão organizado, a gente precisa da força das mulheres, mas da força da nossa classe.
né? Para isso significa também no nosso país a gente enfrentar toda a ordem golpista desse governo Temer, rechaçando o golpe institucional e todos os planos de ajuste, como a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que querem aprovar de qualquer maneira depois das eleições, né, que vão recair de forma mais dura sobre as mulheres, né, mas também construindo uma alternativa que possa superar o PT pela esquerda, já que se mostrou ao longo dos últimos anos um governo que não enfrentou esse golpe institucional, né, diretamente, mas um governo que também conciliou com a burguesia, com o imperialismo, mantendo, por exemplo, o pagamento da dívida pública fraudulenta que a gente tem hoje, que é um dos principais mecanismos de subordinação do nosso país ao imperialismo e o principal mecanismo de saque das riquezas nacionais. Além disso, durante o governo do PT, mesmo com uma mulher à frente, o que foi bastante comemorado por várias feministas do PT, o aborto não foi legalizado, né, um direito elementar das mulheres, né, em nome de acordos com a bancada, com as distintas bancadas religiosas. Nesse sentido, qualquer tentativa de esquerda em querer ser alternativa ao PT não pode terminar se aliando com esses mesmos setores que fazem esse tipo de política, pois vai terminar sendo uma alternativa totalmente impotente. Para retomar um pouco o elemento do fenômeno de mulheres, né, a ideia que eu queria deixar mais forte dessa reflexão. O fenômeno de mulheres que está em curso mostra que, ao contrário do que eles querem, do que os capitalistas querem, a gente não é vítima, nós não somos vítimas impotentes dessa realidade, né? Essas lutadoras mostram que as mulheres na história são insurretas, insubordinadas, como as mulheres que a gente está retratando nesse livro. E esse eu acho que é o sentido mais poderoso dessa publicação. Resgatar um feminismo incendiário, onde a opressão cotidiana é transformada em ódio de classe e combustível para o despertar de centenas e milhares de grandes personalidades femininas da história, sabendo que a condição de classe não é para nós uma somatória a mais, senão a raiz de toda essa sociedade, colocando, portanto, sobre os ombros das mulheres trabalhadoras a possibilidade de que a revolução do século XXI seja proletária, mas tenha rosto de mulher, e no Brasil de mulheres e homens negros, e que possa trazer, portanto, como produto dessa classe operária feminina, talvez dezenas e centenas de dirigentes mulheres do calibre de Rosa Luxemburgo, que nesse caminho é o nosso maior exemplo, né? Porque, nas palavras da própria Rosa Luxemburgo, ela sempre quis afetar as pessoas como uma trovoada, unindo o grande papel de abraçar a causa dos oprimidos e explorados de todo o mundo com a fundamental tarefa de batalhar pelo caminho revolucionário nesse processo, enfrentando todo tipo de revisão e capitulação. É nessas mulheres socialistas e revolucionárias que a gente se inspira cotidianamente, bem como nos grandes dirigentes da história da classe operária internacional, que mantiveram viva a necessidade de abrir espaço às mulheres trabalhadoras, cravando essa ideia nas bandeiras de fundação da Quarta Internacional. Essa inspiração também é parte constitutiva da agrupação de mulheres Põe Rosas, da qual eu faço parte, sou fundadora, impulsionada pelo Movimento Revolucionário de Trabalhadores e por Independentes, que no seu nome sintetiza a luta pelo comunismo, né? A luta pelo pão, pelas condições materiais para sobreviver e pelas rosas, né? Pela vida plena, pela cultura, pela arte. Né? Da história dessas mulheres, a gente pode entender que a gente tem um grande papel na história, que não podemos aceitar o papel passivo que eles querem nos colocar, não podemos aceitar e que esvaziem a nossa luta do seu conteúdo radical e subversivo, revolucionário e ao lado dos trabalhadores. Abraçar a luta revolucionária, como fizeram essas lutadoras, a luta pelo comunismo, é certamente a única vida que vale a pena ser vivida nessa ordem social que é o capitalismo, que converteu o mundo numa suja prisão. Então, falar sobre cada uma dessas lutadoras é também um convite a cada trabalhadora, a cada jovem, a cada mulher que veio, inclusive, nesse lançamento, que se aproxima dessas ideias, a se tornar também uma lutadora por uma sociedade comunista. E, enfim, se da leitura desse livro a gente conseguir multiplicar as forças femininas
em defesa da classe operária e da revolução, acho que um grande objetivo dessa publicação vai ser cumprido, né? Por isso eu convido cada companheira presente aqui a ser parte dessa luta. E para finalizar, quando as fraquezas da vida cotidiana vierem, as dificuldades que cada mulher sente, sendo mulher no capitalismo, ainda mais para a mulher negra, para a mulher imigrante e para a mulher indígena, quando tudo isso vier, lembremos das entranhas da Comuna de Paris, do grito de Louise Michel: cuidado com as mulheres quando se sentem enojadas de tudo que as rodeia e se levantam contra o velho mundo. Nesse dia nascerá o novo mundo. Obrigada. Gente, a gente vai abrir agora para umas considerações, tá? Se alguém quiser fazer alguma intervenção e tudo mais, pode vir aqui na frente. Ali. Boa noite. É difícil, né? Falar depois dessa abertura sensacional. Mas, na verdade, eu queria pegar um flanco que, para mim, é um flanco bastante importante dessa publicação e da decisão que a gente tomou de inserir como parte de publicar no Brasil, saber que é preciso falar da história das mulheres negras, que cumpriam um papel fundamental aqui na nossa história. E, antes de eu falar sobre isso, eu queria só lembrar uma frase do C.L.R. James, que é um trotskista norte-americano. Ele diz que os únicos livros onde os negros não aparecem na página 1 da história são os livros de história burgueses. Em todos os outros, qualquer livro, qualquer reflexão histórica que se dedique a tratar dos grandes feitos da classe operária, ele precisa contar a história dos negros e das mulheres, que eu acho que é um grande exemplo do que a gente está fazendo com esse livro, e me orgulha muito fazer parte tanto do Põe Rosas quanto do MRT, que se decidem cotidianamente a contar essas histórias. Eu queria contar um pouco, eu me surpreendi muito, enfim, como mulher negra, a gente vai atrás de determinadas histórias em algum momento da vida, né? Acho que todo mundo que tem essa história, as mulheres, os negros, indígenas já passaram por esse momento da sua vida. E certa vez eu conheci a história da Rosa Parks, que eu achava que era uma costureira, que um dia estava cansada demais e decidiu que ela ia sentar no ônibus e foda-se se era o lugar do branco, não, eu vou sentar. No meio da lei de segregação, ela decidiu que ela ia sentar porque ela estava cansada. E, na verdade, depois, nesse dia, eu me lembro que eu descobri que, na verdade, a Rosa Parks tinha uma intenção quando ela fez aquilo. Ela era uma mulher que se organizou, que fazia parte de um grupo organizado de luta pelos direitos civis, e ela cumpriu aquela ação intencionalmente. E aquilo, para mim, foi uma descoberta mágica, porque eu percebi que não basta se revoltar, não basta a gente reconhecer o racismo e reconhecer o machismo, é preciso a gente tomar a atitude de se organizar e realizar ações com um punho só. E isso faz toda a diferença. Me parece que a história da Rosa Parks não seria conhecida se não fosse o fato de que ela fazia parte de um grupo. Agora, contando a história dela, eu acho que vale também dizer que boa parte da tradição que vem da história da Rosa Parks sucumbiu a justamente o que a Diana estava falando aqui na mesa, que foi de associar a luta dos negros e das mulheres a uma possível resolução dentro do capitalismo. E eu acho que aí vale muito a pena também, e é sensacional que esse livro tenha entrado nisso, a história de cada uma das mulheres quilombolas e cada uma das mulheres da Revolta dos Malês, como foi a Luísa Maim, por exemplo, que sabiam desde lá que o seu combate não era um combate que podia ser inserido dentro daquele sistema e que era preciso criar um novo, porque nesse sistema, quem lucra justamente com essas opressões e com a escravidão e com o machismo que as mulheres sofrem cotidianamente. Ou seja, para mim, juntar esses dois exemplos é a gente ter certeza de que a nossa saída não é uma saída que pode ser aliada com nenhuma resolução capitalista, inclusive porque o que a Rosa Parks estava enfrentando no momento que ela sentou no ônibus, a gente viu que não se resolveu com cotas ou com inserção dos negros em parte dos setores de poder dos Estados Unidos. Inclusive, a gente viu existir um presidente negro nos Estados Unidos e a gente escuta todos os dias de um novo negro assassinado dentro daquele país. Assim como aqui,
a gente viu que tivemos uma série de reivindicações dos negros que foram atendidas, por exemplo, as cotas na universidade, e essa semana a gente viu um jovem de 14 anos que nem pôde pensar em entrar na universidade, foi o Marcos Vinícius, foi assassinado com seu uniforme de escola na periferia do Rio de Janeiro. Então, é preciso ter claro, a nossa luta é contra um sistema, é contra uma ordem social imposta que exige que o racismo e o machismo se permaneçam para garantir lucro, e é preciso dizer que quem se adaptou e quem sucumbiu a cada uma dessas estratégias também não é junto com quem a gente luta, que são justamente, é preciso dizer nome e sobrenome, é o PT, que em uma trajetória de anos entregou a luta das mulheres, a luta dos negros, como a Diana colocou aqui na mesa, e inclusive em várias das universidades onde estão hoje, não são sujeitos, por exemplo, de lutar pelo fim do vestibular, ou de lutar para as medidas mínimas para que os negros possam ter acesso completo à educação. E, para finalizar, eu diria um último elemento, que é a questão de que, bom, a gente viu que a Marielle foi morta e há 2 anos atrás, quando denunciávamos que a gente estava sofrendo um golpe no Brasil, eu fui para a Argentina e um companheiro lá falou para mim, mas como que é ser mulher, negra e lésbica num país onde se faz um golpe justamente contra vocês? Mulheres negras, trabalhadoras, lésbicas. E eu tive que dizer que, na verdade, era um empurrão para que a gente tomasse justamente essa decisão que eu convoco todos vocês a tomar, e que eu tenho certeza que tudo que a Diana falou aqui, o que eu estou dizendo, é para convencer a gente de que tomar essa decisão é fundar uma estratégia e uma organização que seja uma alternativa à esquerda do PT, porque é justamente esse partido que teve várias oportunidades de resistir a esse golpe, que é um golpe contra os trabalhadores, contra as mulheres, contra os negros e contra os LGBTs, e nada fez para impedir que esse golpe tivesse continuidade e que esse judiciário racista e machista se fortalecesse brutalmente como a gente está vendo hoje. Então, fico muito feliz com o lançamento e saúdo novamente a presença de todos vocês. Obrigada. Não. Alô? Não, boa noite. Na verdade, eu só vou colocar uma ideia. Eu sou a Fernanda, eu sou editora do Esquerda Diário, que, para mim, primeiro saudar o livro, que realmente a gente retomar a história das mulheres no seu caráter insurrecional, das mulheres que estiveram aliadas com o movimento operário, as mulheres negras que lutaram pela emancipação, para mim, é toda uma lógica de construir uma outra ideia de mundo que é oposta do feminismo Avon ou feminismo Marisa, que todos os dias a burguesia coloca na cabeça das mulheres. Agora, justamente, para mim, é uma ideia muito forte que a Diana colocou, da ideia com a crise do neoliberalismo, o feminismo, essa ideia da emancipação e do empoderamento, não começa a surgir uma força imparável, ou o capitalismo não cria, nesse sentido, o seu próprio coveiro, colocando as mulheres, que a gente sabe que a grande maioria da classe trabalhadora é hoje, né? A metade da classe trabalhadora hoje é feminina, colocando as mulheres à frente da possibilidade de, por esse rechaço que existe orgânico às mulheres, ao patriarcado, à opressão cotidiana, se não pode vir daí, o que vai surgir vai ser fora do script, do tradicional que a burguesia quis impor e do que as burocracias operárias quiseram impor, de um modo de manter a classe trabalhadora dentro de um freio, né, de frear a classe trabalhadora, que é um gigante, tal como a gente viu no ano passado, na greve geral que teve em abril, e se não pode ser as mulheres que sejam a linha de frente justamente de romper com toda essa paralisia que as burocracias sindicais tentam impor. Isso é uma hipótese, mas essa hipótese ela só pode se dar em chave de revolucionária justamente se essa encruzilhada que está colocada no movimento feminista, que é a gente vê uma força social brutal que conseguiu conquistar a legalização do aborto na Argentina, mas que pela própria força que tinha, colocava que poderia ir por mais, que poderia barrar
os ajustes do FMI que está querendo impor a Argentina, ou a força que a gente viu está querendo impor a classe trabalhadora argentina, ou a força que a gente viu no 8 de março na Espanha, principalmente, mas, tipo, na verdade, o 8 de março está começando a ser um dia que também está saindo do script, ou seja, deixando de ser o que a burguesia quer que seja esses dias de luta folclóricos e que não botam medo para começar desde da eleição do Trump, né, que começou aquela ideia de greve geral das mulheres, e o ano passado, na Espanha, teve vários países que teve a greve geral, mas principalmente na Espanha, teve atos de milhares, justamente num país onde, tipo, tinha acabado de passar por uma crise profunda da luta pela independência da Catalunha, que é um dos imperialismos internacionais, uma crise estrutural do regime espanhol, e as mulheres se colocando à frente, organizando esse sentimento, essa insatisfação social. Ou seja, se essa força feminina que a gente está vendo consegue superar essa encruzilhada de ter uma força social capaz de se aliar da classe trabalhadora, ter uma estratégia que rompa com toda a opressão que vem justamente do capitalismo. Para mim, esse é o grande desafio que se coloca. A gente usava antes, para finalizar, bastante uma frase de uma... da Nancy Fraser, né? Do êxito cultural do feminismo, porque todo mundo conhece e é feminista, mas do relativo derrota estratégica. E, na verdade, o que a gente vê hoje, a partir dessa força que a gente está vendo na Argentina ou na Espanha, é a necessidade e a urgência de superar justamente e de se apropriar de uma estratégia que seja capaz de vencer o capitalismo e toda essa opressão que a gente vive dia a dia, que essa estratégia para a gente é justamente estar junto com a classe trabalhadora, retomando os métodos da classe trabalhadora e lutando para acabar com toda a exploração que a gente vê hoje no capitalismo. Flávia? Chegaram as coordenadoras do livro, Flávia Toledo e a Natália Alfonso. Oi, boa noite. Meu nome é Flávia, eu estou aí desde o início dessa segunda edição e estava aqui participando vendo toda essa... não consegui ver tudo, né, mas vendo a fala, me lembrei bastante de como foi o processo, né, desse livro e das muitas vezes em que eu tive que voltar e reler o texto que eu estava revisando, porque eu tinha começado a chorar e eu percebi que provavelmente iam ter erros que estavam passando, porque eu tinha entrado na história, né? E tem um trecho da parte do capítulo da Rosa Luxemburgo, que é muito bonito no finalzinho, quando eles falam da expressão que tomou os muros dos bairros operários, logo depois da morte dela e do Karl, não sei dizer o nome, mas é difícil mesmo, em alemão, que eu também não vou dizer a expressão em alemão, porque senão eu vou acabar passando vergonha, mas que em português é adiante apesar de tudo. E eu acho que isso, na verdade, é muito profundo para a gente pensar a questão das mulheres, né? O Lenin mesmo coloca que exatamente aqueles que mais sofrem com o velho têm mais gana para lutar pelo novo, né? Que seguem adiante apesar de tudo. E eu acho que, de maneira geral, a gente tem que, em primeiro lugar, entender o que o capitalismo faz com os setores oprimidos, o que o capitalismo faz especialmente com as mulheres, ao nos colocar nos piores postos de trabalho, por exemplo, eles vão destruindo o nosso corpo e e adoecendo a nossa mente, por uma série de questões, seja pela constância de um trabalho cada vez mais precário, que vai te dando uma série de dores, seja pelo assédio moral, pela opressão, pelo machismo que vai fazendo você se odiar, vai fazendo você ficar cada vez mais cansado de travar uma luta cotidiana, seja quando você sai à noite e cheia de dedos e pensando quando que você vai se colocar, para onde você vai, como você vai
se portar para não sofrer algum tipo de violência, e como isso vai nos cansando, e isso nos cansa mesmo, né? E aí se coloca, eu acho que, entendendo isso, a gente tem duas opções. Uma opção é você ficar martelando e lembrando para cada uma dessas mulheres o quanto elas sofrem e o quanto elas são oprimidas, o quanto nós somos oprimidas, e a todo momento fazendo questão de lembrar que para esse sistema você não vale nada e você não vale nada, e com isso a gente vai se colocando cada vez mais numa postura de vítima perante a sociedade. Essa é a escolha de grande parte do próprio movimento feminista, que coloca como a sua grande estratégia nos lembrar de que somos vítimas desse sistema, e isso ajuda a adoecer cada vez mais as mulheres jovens, que despertam para uma consciência de que a opressão existe, mas que não recebem, em contrapartida, nenhum tipo de suporte para poder lutar contra isso. A outra escolha que você tem, quando você entende que existe uma opressão profunda, é você relembrar, não que somos vítimas, mas relembrar o papel que as mulheres tiveram historicamente no embate a esse sistema. E lembrar que, na verdade, não apenas vítimas, mas nós somos, historicamente, as lutadoras mais ferozes e mais dispostas contra todo esse sistema de miséria ao qual nós somos subjugadas. E eu acho que o grande papel desse livro é esse. Lembrar que, sim, a gente sabe que nós sofremos uma opressão, mas a gente também tem que saber o papel fundamental que a gente sempre teve no enfrentamento a toda essa miséria que nos impõe. E nesse sentido, que fica, na verdade, um convite de entender que vamos ter dias difíceis e vamos ter dias em que a gente vem aquela vontade de jogar tudo para o alto e falar, meu, chega, não aguento mais, mas que a gente tem também toda uma história e toda uma série de exemplos a partir dos quais a gente dá mais um passo, que a gente não caminha sozinho, que a gente já tem um caminho trilhado por milhares de mulheres que têm a sua história contada em livros como esse, e também mulheres anônimas que foram parte de grandes processos históricos, que foram o estopim da maior revolução que já aconteceu na história da humanidade, que é a Revolução Russa, que nos permitiu dar saltos profundos e mudou de vez a história da humanidade e nos coloca uma nova perspectiva para a gente poder seguir. Então, eu acho que a gente tem que partir desses exemplos para nesses dias difíceis conseguir lembrar que a gente tem um grande papel, que a revolução será profundamente feminina, não por um fetiche, não porque a gente assim deseja, mas porque está colocado, e porque a burguesia cria os seus próprios coveiros e fortalece os seus próprios coveiros quando tentam nos enfraquecer dia após dia. E eu acho que é importante a gente ter isso em mente, não aceitar que nos imponham que o nosso papel é apenas o papel de vítimas, que vão se tornando vítimas cada vez mais enfraquecidas, mas pelo contrário, que cada golpe que a gente recebe é mais um empurrão, como a Leti colocou, para que a gente revide com muito mais força esse soco, e que a gente se organize para poder dar golpes cada vez mais profundos a esse sistema de miséria. É importante que a gente, fica aqui um chamado para que a gente leve esse livro para cada local de estudo, para cada local de trabalho, que a gente organize lançamentos como o que a gente está fazendo aqui. A gente se dispõe pelo Pão e Rosas a ir para cada um desses lugares para poder discutir essas ideias, essas histórias e essas ideias com cada menina que se interessar, com cada mulher e também com cada companheiro homem que entende a importância de a gente travar essa batalha, e para que a gente consiga ter no nosso norte não em abstrato a emancipação das mulheres, mas a emancipação das mulheres como
parte da emancipação do conjunto da humanidade. Eu acho que esse é um desejo ambicioso e que nos enche de sentido a vida mesmo nesse sistema miserável. Então, que esse livro sirva para a gente ter força para seguir adiante, apesar de tudo, e já que dizem que a gente não vale nada, em resposta a gente vai arrancar tudo deles. Então é isso, eu espero que vocês gostem do livro e que a gente consiga passar essas histórias para frente. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Ninguém? Bom, gente, então queria agradecer todo mundo que veio nesse primeiro lançamento. Queria reforçar isso que a Flávia colocou. A nossa ideia é abrir uma jornada de lançamentos em vários estados, mas assim, aqui em São Paulo. Quem tiver interesse de organizar no seu colégio, na sua faculdade, em cada local de trabalho, que seja uma roda de discussão com trabalhadoras, enfim, qualquer tipo de atividade, o Grupo de Mulheres Põe Rosa está à disposição para levar essas ideias. A gente quer fazer. Convidamos todo mundo, todas as companheiras que vieram a conhecer o Põe Rosas, a participar junto com a gente, a conhecer também o Esquerda Diário, né? A Fernanda, que é a editora do Esquerda Diário aqui, colocou a importância também que a gente vem colocando dessa ferramenta, né? desse portal de notícias da classe trabalhadora, das mulheres, né? Onde a gente tem uma seção de gênero e sexualidade, que a gente quer dar voz para a luta das mulheres trabalhadoras. Chamamos todo mundo a conhecer e a participar junto com a gente. E convidar todo mundo a comprar o livro, a ler o livro, enfim, nosso objetivo é transmitir com muita força essas ideias, lutando com essa perspectiva por uma outra sociedade, uma sociedade livre de exploração e opressão, onde inclusive um livro como esse não faz sentido, porque a história das mulheres e dos negros seria a história oficial de uma sociedade comunista. Então é isso, obrigada a todas e todos e convido todo mundo a ficar aqui, tem cerveja também, para a gente poder conversar um pouco. Obrigada.